Botafogo atinge marca histórica do número de sócios torcedores. Isso é notícia muito boa, mas tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aí também. Quais são as implicações nisso no público presente ao estádio? Qual é o tamanho, afinal, do estádio ideal para o Botafogo? A torcida do Botafogo tem comparecido em bom número? Não tem? Eu vou falar sobre tudo isso, sobre esse aspecto do contexto do número de sócios torcedores, mas depois da vinheta, obviamente. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB hoje aqui para vocês, já é o segundo vídeo do dia, lembrando que hoje, mais tarde também, tenho Sexta Folgada, vou estar junto com meu querido amigo Guilherme Dias, a gente vai estar debatendo aqui, vai falar um pouquinho, né, sobre a repercussão ainda do jogo de ontem contra o César Valerro, mas a gente já está focado, já virou a chave, a gente já virou a chave para o Campeonato Brasileiro, para a gente falar sobre Botafogo e América, mais tarde a gente vai falar sobre isso, então eu conto com a sua presença aqui no programa, na live, tá? Vai ser ao vivo. Esse vídeo aqui está sendo gravado, obviamente. E eu gostaria também, antes de começar a falar sobre o sócio torcedor do Botafogo, que ultrapassou essa marca histórica de 45 mil inscritos, eu gostaria de pedir para vocês continuarem prestigiando aqui a Rádio Botafogo. A gente passou, né, dos 49 mil inscritos, a gente, na verdade, está chegando nos 49.300 inscritos, e lógico que com a sua colaboração, com a sua ajuda, porque você aí tem correspondido, tem feito aquilo que a gente sempre pede. Quando a gente pede para deixar o like, você vai lá e deixa, porque isso ajuda, inclusive, a plataforma a entender que o conteúdo aqui é de qualidade e acaba espalhando o nosso vídeo para uma quantidade cada vez maior de pessoas que chegam aqui e se inscrevem na Rádio Botafogo, né? E a gente está aí na contagem regressiva para chegar logo nesses 50 mil. Você também pode se tornar membro da Rádio Botafogo para ajudar também na manutenção do nosso canal, e você acha planos aí de membro na Rádio Botafogo por menos de R$5. Tem 5 perfis diferentes aí que você pode escolher para ver aquele que se adequa melhor à sua necessidade também, à sua disponibilidade, beleza? O Botafogo passou da marca dos 45 mil sócios, né? É lógico que a gente fica olhando para aquele contador ali no site do Camisa 7, às vezes passa dos 45, volta um pouquinho, aí volta a passar dos 45 mil. O fato é, a gente está na casa dos 45 mil inscritos, é isso que vale, isso que é importante. E o que isso significa? Chegar aos 45 mil inscritos, 45 mil sócios torcedores no plano de sócio torcedor do Botafogo. Primeiro, a gente está rompendo uma barreira, né? Obviamente que 45 mil sócios torcedores para o Botafogo ainda não é aquilo que a gente deseja, a gente acha, eu pelo menos acho, que a torcida do Botafogo pode chegar mais junto e a gente pode, por exemplo, bater a barreira aí dos 50 mil sócios torcedores, pode chegar a 70 mil sócios torcedores tranquilamente. Muita gente aí vai ficar pensando, pô, o Fluminense já chegou, né? Tem mais ou menos o mesmo tamanho de torcida que o Botafogo, outros clubes, por exemplo, já chegaram também, são clubes que são mais regionais do que nacionais, como é o caso do Botafogo, já chegaram. Então, tudo aí tem uma questão de contexto, tudo aí tem uma explicação contextual, né? Vamos colocar dessa forma. Primeiro, a estimativa que o Botafogo tem de torcedores no Brasil é de algo em torno de 4 milhões e 500. Se isso for verdade, a gente tem 10% já de torcedores no nosso sócio torcedor, o que por si só já é um feito muito bacana. Se a gente for levar em consideração aí o tamanho da torcida que Flamengo diz ter, que o Corinthians diz ter, por exemplo, e são torcidas nacionais também, se eles falam que eles já têm 30 milhões de torcedores, eles deveriam ter 300 mil sócios torcedores. É por isso que eles ficam dificultando as coisas, né, nas negociações da Libra, e ficam tentando enfiar, né, esse número de torcedores, essas estatísticas meio bizarras de números de torcedores ali, para que eles sejam remunerados baseados nisso, porque falta para eles competência para poder explorar o próprio tamanho da torcida. Como eles não conseguem fazer isso via marketing, tenta fazer isso via liga, via distribuição de receitas de cotas de televisão, para poder tirar receitas de outros clubes. Essa é outra discussão, mas só para vocês verem o tamanho da incompetência desses clubes, e também, né, por uma questão de você sempre ter esses clubes como os clubes apadrinhados da Rede Globo, sempre foram, sempre serão. Enfim, a questão é que nós, em termos de rendimento, né, a gente consegue ter um rendimento, talvez, né, comparativo a esses outros clubes, a gente tem um rendimento do nosso torcedor bom, mas dá para melhorar, ainda dá para melhorar. Os planos de sócio-torcedor
do Botafogo. Isso aqui, gente, esse vídeo aqui não é propaganda para o sócio torcedor do Botafogo, embora se você resolver se tornar sócio torcedor do Botafogo porque você está assistindo tudo aquilo que eu estou falando aqui, eu vou ficar feliz pra caramba, tá? Mas eu não recebo um tostão do Botafogo para fazer isso, e eu tenho críticas ao plano de sócio torcedor do Botafogo, inclusive porque o sócio torcedor o plano do Botafogo ainda não conseguiu contemplar o estádio inteiro que a gente tem. E aí, isso suscita várias perguntas, né? A gente vem falando assim, pô, mas cadê a torcida do Botafogo que não lota o estádio? Por que a torcida do Botafogo não bota 35 mil? Os ingressos estão caros. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E a gente precisa levar em consideração também que o Botafogo vem num momento excelente. O Botafogo é líder de tudo que disputa. O Botafogo é líder da Sul-Americana, do seu grupo na Sul-Americana. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro isolado e não vai perder a liderança na próxima rodada. O Botafogo ainda tem chances na Copa do Brasil, nas oitavas de final, precisando reverter um resultado contra o Atlético Paranaense. Então o momento do Botafogo é muito bom. O momento do Botafogo é espetacular. Dava para a gente ter mais sócios-torcedores? Dava para a gente colocar mais torcedores no estádio contra, por exemplo, o América Mineiro no domingo? A estimativa de ontem, estimativa não, né? O Botafogo anunciou que havia vendido 15 mil ingressos já para o jogo contra o América Mineiro. Aí todo mundo fica perguntando, será que a gente vai ter os 20 mil? Já virou 20 mil de sempre, né? Antigamente era 7 mil de sempre, a gente já está nos 20 mil de sempre. Será que a gente vai ter os 20 mil de sempre? Muito provavelmente a gente vai ter os 20 mil de sempre. E isso não significa necessariamente que a gente tenha uma presença majoritariamente de sócios torcedores no estádio. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo, depois que virou o plano, depois que lançou o novo plano, o novo formato de plano de sócio torcedor, o Botafogo tem anunciado, tem divulgado, né, digamos assim, depois dos jogos, quantos sócios torcedores estiveram presentes nos jogos. Contra o Galo, por exemplo, o Botafogo teve a presença de 8.994 sócios torcedores. Contra o Corinthians, nós já tivemos uma presença de 9.624 torcedores. E contra o Fluminense, no último jogo, nós já tivemos uma presença de 11.720 torcedores. Ou seja, esse número vem aumentando gradativamente, assim como o número de sócios torcedores também vem aumentando gradativamente. A capacidade do estádio Newton Santos hoje, diante das medidas de segurança, da quantidade de ingressos, a capacidade, uma coisa é a capacidade total do estádio, a outra coisa é a capacidade total com medidas de segurança, isso é uma coisa que não é determinada somente pelo Botafogo, é determinado também pela Polícia Militar. A outra coisa é a quantidade de ingressos, a carga de ingressos disponibilizadas para aquele evento específico. A capacidade total do estádio Newton Santos, se não me engano, é de 44 mil, 45 mil. Isso não é mais comercializado. O estádio Newton Santos, em praticamente nenhum evento, o Botafogo tem colocado essa quantidade de ingressos à disposição para venda. O que o Botafogo coloca à disposição para venda nos jogos de maior apelo e naqueles que mais lotaram, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, foi uma carga de 35 mil ingressos. Né? E sendo que desses 35 mil ingressos, você tem que reservar 10% para o setor visitante, né? Que na verdade o Botafogo cumpre, mas as outras equipes não cumprem. Por exemplo, o Botafogo não teve direito a 10% dos ingressos no clássico contra o Flamengo no Maracanã. Aliás, o Flamengo não disponibiliza 10% de ingressos para ninguém. Tá? Para ninguém. Isso, os caras fazem isso ao arrepio da lei e ninguém fala nada, CBF não chega junto, ninguém questiona, ninguém contesta. E é Maracanã. Olha o tamanho da arquibancada do Maracanã. Quem me falar que não dá para colocar 10% da capacidade total do estádio para a torcida visitante no Maracanã, tá chamando o torcedor de otário, tá chamando a gente de otário, obviamente. O torcedor do Cruzeiro tá na bronca, tá chateado porque o Flamengo, na verdade, disponibilizou 4% da carga total para o jogo contra o Cruzeiro nesse final de semana no Maracanã. Isso é contra a lei, isso é contra o Estatuto do Torcedor e a CBF não toma nenhuma medida contra o Flamengo. Será por quê, né, que não toma? Né? Bom, enfim, se o Botafogo coloca setor leste inferior, setor leste superior, voltando ao Botafogo aqui, e oeste inferior e metade da oeste superior, isso significa que o Botafogo está disponibilizando, no total aí, algo em torno de 20 mil, 22 mil ingressos, que é a capacidade que esses setores que eu mencionei aqui têm.
além do setor sul, que é setor para o setor, que é arquibancada para o setor visitante, tá? Que dá ali algo em torno de 3 mil ingressos se eles não usarem o espaço todo da arquibancada, que normalmente eles não fazem isso, não utilizam o espaço todo. A polícia geralmente deixa os cantinhos assim do setor sul, do lado esquerdo e do lado direito, assim, vazios, justamente para dar um espaço maior para a torcida do Botafogo. Enfim, se a gente for levar em consideração esse valor, essa quantidade total de ingressos, a gente está falando aí, né, que o Botafogo tem ocupado, tem comprado, na verdade, praticamente a totalidade dos ingressos disponibilizados. Aí todo mundo vai falar, pô, mas o setor norte, tem que abrir o setor norte. Concordo, tem que abrir, tem que ter promoção de ingresso, tem que lotar o oeste na parte inferior e na parte superior. Eu também concordo com tudo isso e acho que com o tempo, o Botafogo vai conseguir fazer isso, vai conseguir ajustar esses valores, e principalmente no setor norte ali, que eu acho que dá para a gente trabalhar com preços mais populares, mesmo que isso implique trabalhar com preços populares também para o setor, para o torcedor visitante, porque a gente fica naquela, né, dicotomia, né? A gente vai assumir, né? A gente vai usar contra as torcidas adversárias a regra da reciprocidade, né? De cobrar deles valores exorbitantes, assim como eles cobram da gente quando a gente vai nos jogos fora, ou a gente vai priorizar o torcedor alvinegro, que não pode ainda pagar os planos de sócio-torcedor que o Botafogo tem para poder adquirir os valores, para poder adquirir os ingressos nos valores mais populares. O Botafogo vai precisar chegar num consenso, numa determinada posição aí, num determinado momento. Mas o que é importante a gente entender é o seguinte: se a gente tivesse hoje um sócio-torcedor batendo, sei lá, na casa dos 60 mil, tá? A média de presença que a gente está vendo, mesmo que ela esteja crescendo, tá? Ela está chegando mais ou menos a 1/3 da quantidade de sócios-torcedores que a gente tem. 1/3 de 60 mil seriam 20 mil. Por isso que o Textor, e por isso que o Botafogo, há um tempo atrás, por isso que o Textor andou falando naquela época que ele falou de construir um novo estádio, por isso que ele tinha falado em construir um estádio para o Botafogo com uma capacidade de 20 mil. E não está muito errado. Se a gente for pensar bem, um estádio hoje com a capacidade de 20 mil para 25 mil, para a quantidade de sócios torcedores que a gente tem, seria o ideal. Mal comparando, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou querendo dizer, é muito difícil você comprar ingresso para assistir jogos dos principais clubes da Premier League. Você até consegue comprar, mas você vai comprar esse ingresso muito caro, porque é uma reserva que eles fazem para torcedores eventuais, ou seja, torcedores que não são sócios torcedores. Esses são a ínfima minoria. Talvez 1% desses ingressos, todos que são disponibilizados, né, para os jogos dos chamados Big Six, né, dos grandes 6 clubes da Inglaterra, somente 1%, no máximo 2%, fica disponibilizado para o público em geral, o público que não é sócio-torcedor. Eu, por exemplo, fui sócio-torcedor do Manchester United quando morava na Inglaterra. Eu, para comprar ingresso para assistir os jogos do Manchester United lá, primeiro que eles anunciam jogos com 3 meses de antecedência, e eles colocam esses ingressos à venda com 2, 3 meses de antecedência. Se você não tiver apertando, se você não tiver com o dedo no botão Enter do seu computador para finalizar a compra, no momento que o ingresso vai à venda, você perde o ingresso, você não consegue comprar. E aí os caras têm lotação máxima no estádio. Por quê? Porque o plano de sócio-torcedor lá funciona da seguinte maneira: o estádio, por exemplo, Old Trafford, tem capacidade para 75 mil lugares, 75 mil pessoas assistindo. Se 1%, tá, desses ingressos forem para torcedores eventuais, tá, você vai ter mais de 74 mil pessoas, né, praticamente 73 mil e burdoada, de sócios, pessoas que pagam seus planos rigorosamente em dia. E aí eles fazem um escalonamento por frequência. Quanto mais jogos você frequenta, maior vai ser a sua prioridade de compra. O Botafogo está tentando estabelecer isso pelos valores do sócio-torcedor que a gente tem. Os 2 planos mais caros do Botafogo te dão prioridade de compra, ou seja, você compra antes que os outros planos e antes dos torcedores eventuais, os torcedores que vão comprar quando abre para o público em geral. Ou seja, o Botafogo ainda está tentando fazer esses ajustes, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o estádio Newton Santos hoje é grande demais para o Botafogo? Não, o estádio Newton Santos ele é grande demais para o sócio-torcedor, né, para os planos de sócio-torcedor do Botafogo. E o Botafogo está tentando fazer a sua torcida caber no sócio-torcedor e tentando adequar isso ao estádio. Com o tempo, quanto mais cresce o sócio-torcedor,
maior vai ser a capacidade de ocupação, obviamente, de sócios-torcedores no estádio Newton Santos. Para isso acontecer, ajustes de preço vão ter que ser feitos, ajustes também na maneira como o torcedor tem a prioridade de acesso, isso também vai ter que ser levado em consideração. O ideal seria que a gente, para um estádio que tem hoje uma capacidade de recebimento de 35 mil torcedores, que a gente tenha pelo menos 75 mil, 90 mil sócios torcedores pagando, né, o plano, e aí eu estou considerando o off-Rio também, os torcedores de fora do Rio de Janeiro, porque aí, dessa forma, a gente sempre vai ter uma demanda por ingresso muito maior do que a oferta. E dessa forma, a gente vai sempre ter a capacidade de encher o estádio. Mas é um tijolo de cada vez, não se constrói uma casa pelo teto. E o Botafogo vai precisar ainda fazer alguns ajustes no seu sócio-torcedor para que a gente chegue nessa realidade, beleza? Concorda, discorda? Você já é sócio-torcedor do Botafogo? Então considere também tornar-se sócio-torcedor do Botafogo. Tem 4 planos de sócio-torcedor que você pode escolher. Escolha aquele que melhor se adequa ao seu perfil. Deixa seu like aqui na Rádio Botafogo também, se você gostou desse vídeo. Se inscreva na Rádio Botafogo. Vamos juntos chegar logo aos 50 mil inscritos. Considere também tornar-se membro da Rádio Botafogo para apoiar o canal. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Se liga, hoje tem live, mais tarde no Sexta Folgada. E o Botafogo vence sempre. Um grande abraço. Tchau.